Sou Carninha, vou falar sobre o papel da mulher na Voz de Israel. Então, inicialmente, eu vou falar o que é papel, o que é esse papel social. Então, é um conceito das ciências sociais que, de uma maneira geral, determina a função das pessoas, dos indivíduos na sociedade. É produzido pelas interações sociais, através dos processos de socialização, que é o jeito que a pessoa foi criada, a cultura, o local, a época. E estes papéis, eles geram determinados comportamentos nos indivíduos de um grupo social. Então, a gente vai ver o papel das mulheres na Voz de Israel. Então, papel é essa expectativa, né, que as pessoas têm em relação ao comportamento dos outros. Quanto à voz, a gente vai ver logo o que a Bíblia diz. Paulo, lá em 1 Coríntios 14:10, diz assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Então, todas as vozes têm sentido, têm significado. Mas nós aqui estamos nos interessando pela voz do Senhor, a voz de Israel. Então, a voz do Senhor. Eu separei aqui Deuteronômio 15:5, que diz assim: se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Então, há uma voz do Senhor. E a voz, ela tem relação, se você fala, o outro ouve. Então, isso quer dizer que há uma comunicação, um fala, outro ouve. E sabemos que Deus se comunica conosco. Foi assim desde o Éden. Deus falava na viração da tarde com Adão. Deus falou com Moisés, cara a cara, né, em voz audível. E a voz, né, de Deus apresentou Jesus. Né, eis o meu filho amado, né, em quem me comprazo. Então, a essa comunicação, Deus se expressa. E Deus ouviu a voz de Israel. Olha só, está lá em Números 21:3, que diz assim: o Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. E os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Hormá. E também vemos em Joel 3:16, que diz: e o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então, eu falei que Deus fala com Israel, seu povo, e aqui está em Joel falando quem é o povo? É os filhos de Israel. Deus é o refúgio do seu povo e dá nome, né, a quem é seu povo, é a fortaleza dos filhos de Israel. Então, Deus fala com Israel, fala com o homem. E eu separei um outro versículo aqui que eu acho tremendo. A gente vê lá em Josué 10:14, que diz assim: e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O contexto aqui é Josué, pela sua oração, o sol parou até que os israelitas vencessem. Então, Deus pode ouvir a voz de uma pessoa e atender. Então, é algo assim muito forte, muito tremendo, essa comunicação de Deus e nós. Então, há uma voz, as mulheres, há um papel, e vamos ver então o papel da mulher na Voz de Israel. Quais são as mulheres, né, que aparecem na Bíblia, o que elas têm a nos dizer? Vamos começar com uma mulher que ela aparece na Bíblia no tempo dos juízes. E está lá no livro de Juízes, capítulo 4, verso 4, que diz assim: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote,
julgava Israel naquele tempo. E em Juízes 5:7 também está escrito: cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei. Por mãe em Israel me levantei. Então, quem foi essa mulher no tempo dos juízes? Antes de haver reis, né? Antes de Saul, antes de Davi. Ou seja, se Davi, o reinado dele foi em torno de 1000 anos antes de Cristo, nós estamos falando de 3000 anos atrás. Então, existiu uma mulher que era juíza e foi guerreira e foi à guerra. Então, aqui nós, né, apresentamos a primeira mulher que tem um papel importante na história de Israel. E agora eu quero dizer de várias mulheres. Deus ouviu a voz das mulheres, pois elas estão na genealogia de Jesus. E aí eu queria falar destas mulheres, mas antes quero citar como elas aparecem, né? Então, Mateus 1:3 diz assim: e Judá gerou de Tamar a Pérez. Em Mateus 1:5 diz: e Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. Em Mateus 1:6 diz: e Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Mateus 1:16: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então vamos ver essas 5 mulheres apresentadas na genealogia de Jesus: Tamar, Raabe, Rute, Batseba e Maria. Então, quem são essas mulheres? O que a Bíblia diz sobre elas? Então vejamos Tamar. Ela aparece em Gênesis 38:6, que diz assim: Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. E aí acontece toda uma história, né, que eu não vou me deter aqui, mas sabemos que morreu o irmão dele deveria suscitar descendência, né, Onã, mas Onã não quis e morreu também. E aí Judá prometeu Selá para Tamar. E passaram-se muitos dias, está lá escrito em Gênesis 38:12. No 38:14, aí já vai começar a falar ações que a Tamar tomou, e diz assim: porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. Então houve uma promessa, essa promessa não foi cumprida, então a Tamar, ela elaborou um plano, uma estratégia, e em 1 Crônicas 2:4 diz: porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz Pérez e Zerá. Então, acabou que a Tamar gerou, né, um filho do seu sogro. E ela usou de uma estratégia que não vou, né, detalhar aqui. E o fato é que quando avisaram Judá de que ela estava grávida, ele falou: então vamos apedrejar, esta é a lei. Mas aí ela tinha o penhor dele, e apresentando a ele esses penhores, ele reconheceu a sua injustiça, que o filho cresceu e ele não cumpriu a promessa. E aí ele nunca mais teve relação com ela. Mas esta mulher está na genealogia de Jesus. Então ela teve filho do seu sogro. E depois nós vamos ver uma outra referência a Tamar, está lá no livro de Rute, em uma bênção. Rute 4:12. E será a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der dessa moça. Então é uma bênção para Rute, e a bênção relaciona como Tamar foi abençoada, gerando descendência do Senhor. Então, a Tamar, se nós olharmos, né, ela fez uma estratégia, ela, né, montou um plano, ela enganou Judá. Mas será que Deus é enganado? Será que Deus escolheu colocá-la na genealogia de Jesus
porque ela foi malvada? Deus sabe de todas as coisas e vê todas as coisas. Então, a Tamar foi escolhida para estar na genealogia do Senhor. Então, há toda uma história que Deus a escolheu, a separou por isso. Vejamos... ela esperou, né, durante muito tempo. Ela ficou viúva na casa dos pais, ela obedeceu aos pais, ela ficou vestida na sua viuvez por anos e anos, até que a mulher de Judá morreu e foi dada notícia a ela. Então ela, né, preparou esse plano e ficou livre do apedrejamento, porque provou para Judá que Judá estava errado. E então ela foi uma mulher sábia, né? E não foi à toa que, né, que no plano eterno de Deus ela está lá na genealogia de Jesus. Vamos para outra mulher, está lá em Josué 2:1. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide conhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram à casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Em Josué 2:4 diz: porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Em Josué 6:17 diz: somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Também Josué 6, o verso 23 diz: então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e as puseram fora do arraial de Israel. Então, nesses versículos, a gente vê, ela é descrita com o nome de prostituta. Eu imagino que esse nome tem algum significado diferente do que nós damos hoje em dia, porque é estranho a gente ver que ela, como prostituta, morava com os pais, né? Tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Ela possuía posses. Então, eu imagino, né, que alguma coisa diferente é o significado dessa palavra prostituta. E vamos ver que esta mulher, ela está no rol dos heróis da fé. Lá em Hebreus 11:31 diz: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E a decisão dela de não denunciar os espias foi uma decisão de coragem, porque vocês lembram que foi dada notícia ao rei que entraram pessoas estranhas, e eles procuraram a Raabe e falaram: vieram homens aqui, que vieram nos espiar, e ela falou: não, esses homens eu não sei de onde vêm, de onde vão, e não os denunciou, mas ela afrontou o rei. Então ela foi uma mulher corajosa. Então, pela fé, né, ela não pereceu, ela acolheu em paz os espias. Tiago 2:25 também fala dela. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Então a gente está vendo aqui mulheres que tiveram um valor muito forte, e elas estão na genealogia de Jesus, e elas tiveram atitudes e ações que apontam para a grandeza de Deus, de abrir o leque para todas as pessoas sobre a face da terra. Quando Jesus vem, ele disponibilizou a salvação a todos. Então é algo assim extraordinário, e essas mulheres, elas mostram como Deus já abriu o leque, já abriu a possibilidade de pessoas que são, vamos dizer, não são consideradas como aquele exemplo de pessoas a serem olhadas pelo futuro, pelo que elas haveriam de ser, porque está no plano de Deus a transformação de cada um. Tu és, mas tu serás outra pessoa. É assim que Deus nos vê.
Então, eu acho assim muito forte esses exemplos. E vamos para Ruth. Olha o que diz em Ruth 1,4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então Elimeleque foi com Noemi para Moabe, ficou lá 10 anos, e depois morreu Elimeleque, morreram os 2 filhos, e Noemi resolveu voltar. E ela dispensou suas noras, mas Ruth não quis se separar dela. E Ruth, em 1,16, diz aquela célebre frase, né? Não me instes para que te abandone e deixes de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, é uma declaração tremenda. E aí continuamos a ver o caráter de Ruth. Em Ruth 2,7, quando Boaz pergunta quem é essa moça, aí a Bíblia fala, o funcionário de Boaz escreve, ela está aqui desde amanhã, e a não ser um pouco que ela esteve sentada em casa, então é a mulher trabalhadeira. Em Ruth 3,5 ela disse, tudo quanto me disseres farei. Então ela está contando, ela está obedecendo a sogra que deu orientações a ela de como deveria se comportar, e ela obedeceu. Em Ruth 3,11 é dito o testemunho que toda a cidade tinha a respeito dela, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Aí em 3,14 vemos, né, ela cumprindo a estratégia que a sogra falou, chegou a essa situação. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto ele disse, e não se saiba que alguma mulher veio à eira. Então, ela foi e deitou aos pés de Boaz. Então, o homem e a mulher, de noite, sozinho, deitados na mesma cama. O que se imagina que deveria acontecer, mas não aconteceu. Por quê? Porque os dois prezavam por seguir as orientações do Senhor. E assim, depois de todo o processo da remissão, havia alguém que tinha a primazia da remissão, e depois de todo o processo, Boaz toma Ruth como esposa. Isso está lá no capítulo 4, verso 13. Assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Porque vocês lembram lá no começo, fala que eles ficaram 10 anos lá em Moabe, e ela casada. Então imagina-se que durante esses 10 anos ela não foi mãe, é porque ela era estéril. E assim o Senhor fez com que ela se tornasse mãe. E aí em Ruth 4, 21, 22, Salmão gerou a Boaz, gerou de Ruth, né? E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ou seja, essa mulher está inscrita na genealogia de Jesus. Uma mulher que obedeceu, que era trabalhadora e tantas outras qualidades que certamente Deus viu ao olhar para ela, para inscrevê-la na genealogia de Jesus. Vamos à quarta mulher que a gente vê naqueles 4 versículos que eu li de Mateus, tratando da genealogia de Jesus, que é Batseba. Então, em 2 Samuel 11:3, está escrito, e mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Nós sabemos que toda a história, né, que Davi era tempo de guerra, Joabe foi para a guerra, ele ficou lá no palácio, sem coisa para fazer, imagino eu, né, e viu lá a mulher na varanda, toda bonitona, foi e desejou a mulher, e como ele era rei, todo poderoso, mandou buscar a mulher. Que poder tinha ela de recusar, né, esse chamado do rei? Na verdade, ela nem sabia para que era. Imagina, você está aí tranquilo na sua casa, o rei te chama, o presidente te chama, você vai imaginar o que ele vai querer? Você não pensa, né? O plano de Davi era outro, mas qualquer pessoa não iria imaginar que ele estava em mente, né, o que ele fez. E acabou que esse relacionamento foi traumático para todos os dois, né? Eles acabaram perdendo a criança que tiveram.
E depois disso, em 2 Samuel 12:24 diz: então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Então, ela está fazendo parte da genealogia de Jesus, ela foi mãe de Salomão, quer dizer que foi encontrado qualidades nela, senão certamente ela não teria o segundo filho, Davi não iria casar com ela. Aqui a gente está crendo na sabedoria e no poder de Deus, de olhar e ver o coração, porque nada fica fora do escrutínio do Senhor. Ele sabe de tudo, ele conhece o coração. E isso é uma esperança tremenda para nós. Por quê? Porque Deus está vendo. Ainda que a sociedade não reconheça o papel das mulheres em muitos casos, mas Deus está vendo. E aí nós vamos partir para a última mulher citada aqui na genealogia de Jesus, que é Maria, que além de estar na descendência, ela portou, né? Ela deu à luz a Jesus e era uma mulher simples, de uma aldeia simples de Belém da Judéia. Então, Deus olhou para essa mulher singela e simples. E isso nos aponta para o olhar de Deus, que ele nada lhe escapa. Ele está vendo todos, né? Ele sabe o que passa no nosso coração. Então, vejamos lá em Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, algo inusitado, ela não conhecia varão. Como que ela podia estar grávida? Né? E em Mateus 1,23 fala: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, que é a maior notícia da terra, o Salvador vem ao mundo. Então, isso comprova aquilo que está nas profecias, que a virgem dará à luz. E aqui nós vemos que José não a conheceu antes dela ter Jesus, né? Então, Lucas também declara dela: disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então ouviu a voz de Deus, se manifestou a ela através de um anjo e falou para ela: você encontrou graça diante de Deus. Então uma mulher simples, numa aldeia lá, ela não passou despercebida diante do olhar de Deus. E isso é tremendo, né? Em Lucas 1,38, diante do chamado, disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, assim, ela se submeteu àquele chamado. Eu imagino que não deve ter sido fácil para ela, porque certamente deveria haver fofoca falando: ela não, eu não vi ela com José, como é que ela está grávida? Deve ser isso, deve ser aquilo. E certamente ela deve ter sofrido bullying, né, na vida dela, na história dela. E em Lucas 1,46 também disse: então Maria, minha alma engrandece ao Senhor. Então ela ali, naquele propósito, naquele, né, se deixando ser instrumento do Senhor, ela engrandece ao Senhor, ela é grata ao Senhor, com todo o risco, dificuldade. Eles tiveram que fugir, tiveram que ir para o Egito, levando uma criança pequena, depois voltou, né? Então toda uma dificuldade de criar um bebê, um menino, uma criança, um adolescente, um adulto. E então ela fazia o quê? Em Lucas 2,19 está escrito: mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Então ela guardava, ela era humilde, ela era, vamos dizer assim, ela aceitava as situações que estavam diante dela, confiando que Deus está vendo, que Deus tem um propósito, tem um projeto. E em Atos 1,14 também fala mais uma característica do caráter dela. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus. Então ela era uma mulher de oração e ela estava junto, ela não abandonou o seu filho. Então são coisas muito fortes, muito tremendas. A gente pode ver o exemplo dessas 5 mulheres, nenhuma delas foi uma mulher, vamos dizer, isenta de críticas. A Tamar teve filho com o sogro, a Raabe era prostituta, a Ruth era estrangeira moabita,
né, de quem a palavra fala que até a 10ª geração não deveria entrar no templo. A Batseba adulterou. A Maria nem era casada e estava grávida. Então, isso aponta para quê? Aponta para a gente ver a misericórdia, a graça, o poder de Deus, que Ele está falando para a gente pensar fora da caixinha, para a gente abrir nossa mente, que Deus está vendo tudo. E Ele foi e olhou e viu essas mulheres. E como Deus falou que Ele não quer que nenhum sequer se perca, Ele já deu essas pistas para nós, que pessoas inusitadas, pessoas assim, que se fôssemos nós, íamos falar, não, nunca eu poria essas pessoas na genealogia de Jesus, né? Querendo até ser santo, ver se pode esse tipo de mulher. Nenhum de nós colocaria. Mas Deus, na sua grandeza, no seu amor, na sua determinação de usar cada um, de ver a pessoa transformada, né? Deus falou para Pedro, tu és Pedro, mas tu serás. Então Deus está sempre vendo, nos vendo de outra maneira, daquilo que nós podemos nos transformar. E assim nós mulheres, por mais que os papéis sociais, que as expectativas a nosso respeito estejam restritas à situação A, B ou C, mas essas mulheres nos mostram como Deus nos vê. Então, se o Espírito Santo, se Deus te falar, você tem um propósito, você pode desempenhar um papel diferente daquele que é a sua expectativa, porque é Deus mesmo que está te escolhendo. Então, eu queria deixar essa mensagem para esse primeiro seminário internacional, Voz de Israel, é que, né, Deus tem uma voz, Deus se comunica conosco e Ele se comunica com as mulheres. E nós tivemos um papel muito forte na história. Estamos, né, várias delas citadas pelo nome na genealogia de Jesus. Então, e Deus quer que cada um, que todos sejamos alcançados. Então, é algo assim muito maravilhoso e nós vamos refletir sobre isso e ver que devemos olhar com o olhar que Deus nos olha, deixando possibilidades abertas, né, para sermos instrumentos na mão do Senhor, porque somos filhos do Senhor também.